Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro na meditação devocional do livro de Provérbios. Hoje nós estamos no nosso segundo encontro e, portanto, estamos no segundo capítulo. E eu reservei alguns versículos aqui para que a gente possa meditar juntos nessa passagem tão rica e tão importante. Mas antes, eu gostaria de lembrar para você o que significa o livro de Provérbios nas Escrituras. É um livro que está registrado entre os livros poéticos, livros de sabedoria, e eles trazem para nós entendimentos sobre a vida. Então, o livro de Provérbios, de uma forma geral, pode ser aplicado à vida diária de uma maneira muito precisa. Não se trata de entendimentos que ficaram a milênios de distância de nós, mas de compreensões que pularam para o nosso dia a dia e podem ser fonte para práticas mais sábias e entendidas na vida pessoal, no trabalho, na vida matrimonial, no relacionamento com as pessoas, com o dinheiro, na fé. Ou seja, há uma riqueza a ser explorada no livro de Provérbios e eu convido você a não ficar apenas em nossos encontros devocionais, mas se aplicar ainda mais a ler versículo por versículo, meditando, mastigando cuidadosamente o que essa palavra tem para falar ao nosso coração. Então, hoje nós vamos olhar para o capítulo número 2 e reservar 6 versículos, versículo 1 até o versículo 6, que está registrado assim. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Eu quero esse momento aqui falar com você sobre a fonte de sabedoria. Se você perceber, aqui existe uma instrução onde está localizado toda a fonte, toda a ponte para que possamos encontrar sabedoria na nossa vida. Obviamente, você já percebeu que é o versículo 6, que essa fonte está em Deus. Mas o que eu queria dizer com você é esse trajeto, esse caminho, essa jornada até chegar a essa fonte. Se você perceber, existem alguns imperativos que são selecionados nesse texto como práticas para alcançar a sabedoria. Note logo lá no versículo 1, que diz: meus filhos, se você aceitar as minhas palavras, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração. Ou seja, para alcançarmos a fonte de sabedoria, a primeira coisa que precisamos fazer é aceitar. O que significa isso? Nós precisamos aprender a acolher a sabedoria. E você vai perceber que a sabedoria não é uma teoria. A sabedoria que nós estamos falando todos esses dias que vamos acompanhar daqui por diante, não é um evento específico, é uma pessoa. E você vai perceber do que se trata ou de quem se trata essa pessoa registrada no livro de Provérbios. Mas isso fica mais para frente. Por enquanto, você precisa saber que para ter sabedoria é necessário acolher, guardar. Por isso que o salmista diz no Salmo de número 119, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Não basta apenas ouvir, não basta apenas ter entendimento, precisa ser acolhido. Nós precisamos aceitar para que faça parte do nosso coração e faça parte da nossa vida. Esse é o primeiro passo que o texto registra para alcançar a sabedoria. Segundo, dê ouvidos. O texto diz, se você der ouvidos e inclinar o seu coração. Essa palavra é interessante porque muitas pessoas apenas escutam. Escutar é biológico. Escutar é apenas receber informações em nossos ouvidos. Mas ouvir é aplicar entendimento, é discernir, é decodificar. Por isso que a palavra diz, se você ouvir e inclinar o seu coração. Você consegue ver essa imagem interessante? Para você ouvir de fato, você precisa se inclinar. Você precisa se interessar. Esse processo de se projetar para frente, num processo de inclinação, está dizendo, eu me interesso por isso. Eu estou profundamente
observador por esse fato. Isso é impressionante e é aí que eu quero chamar a sua atenção. Não basta apenas acolher, tem que ter um coração interessado, continuamente inclinado para receber a sabedoria. Terceiro passo, o texto mostra que nós precisamos clamar por sabedoria. Ou seja, nós precisamos falar mais alto, precisamos gritar por ela. Por que será que se apresenta esta mensagem ou este indicativo para que a gente encontre a sabedoria? Você lembra do Provérbios capítulo 1, que a sabedoria grita nas praças? Pois bem, por que ela precisa gritar? Porque tem muito barulho no nosso mundo. Tem muita poluição sonora que vem de várias fontes de informação, vários dados que vêm processados em nossos corações e que muitas vezes roubam a nossa esperança, nossa sabedoria e nosso discernimento em Deus. Por isso é preciso gritar por sabedoria, clamar mais alto, mostrar desejo, mostrar interesse, mas também dizer que todos os outros barulhos da nossa vida precisam ser silenciados e ultrapassados para que a sabedoria seja algo que nós nos apeguemos e cresçamos nela. Outro passo a ser dado é procurar a sabedoria. Procurar como um tesouro, como prata. E aqui se aplica a palavra disciplina. Ou seja, nós precisamos ser perseverantes, diligentes. A sabedoria não está na superfície, porque tesouro nunca fica à mostra. Todo tesouro fica bem guardado. Todo tesouro fica abaixo da superfície. Por isso o convite para nós é procurar. Sabedoria não está ali, lá, ou a qualquer lugar que as pessoas dizem. Sabedoria está em lugares onde nós vamos cavar e encontrar, num processo de disciplina pessoal, de perseverança e de continuidade. Cave. Já pensou se você se aplicasse em buscar sabedoria, o tanto que você se aplica em ser bem-sucedido na sua profissão? Já imaginou se você se aplicasse a cavar atrás de sabedoria, o mesmo tanto que você tenta se validar nas redes sociais? Cave. Procure mais, avance mais, porque a sabedoria sempre está abaixo da superfície. E então, o texto diz, é conclusão. E então você achará, você encontrará. Por isso eu convido você a tomar passo a passo essas orientações bíblicas para que você possa entender do temor do Senhor. E você vai descobrir, na nossa caminhada, que a sabedoria não é uma inteligência que vem. A sabedoria não é uma teoria que a gente assume. Sabedoria não é um dito popular e nem um senso comum. Sabedoria é o temor do Senhor. Para isso, nós precisamos de mais encontros para aprofundar o nosso entendimento. E a minha oração e a minha expectativa é que você encontre essa sabedoria, o temor do Senhor, tomando passos como aceitar, dar ouvidos, clamar e procurar. Que Deus abençoe você ricamente. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro pedindo que o Deus de toda a sabedoria conceda a nós diligência e disciplina para buscá-lo de todo o coração. Vamos orar juntos? Senhor, que a Tua graça nos conduza a um lugar de entendimento, muito mais do que palavras, muito mais do que informações. Queremos aprender de Ti, receber do Senhor. E para isso, Senhor, nos ajude a tomar passos, iniciativas, para sairmos do nosso lugar e alcançarmos aquele espaço, aquele ponto que o Senhor tem nos chamado para viver no Senhor, cheios do temor e da graça do Senhor em nossos corações. Abençoe cada um desses que acompanham esse momento de estudo e que a Tua palavra seja rica e produtiva em cada um dos corações. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.